Bom, aqui nós vamos fazer algum comentário sobre o Coronel, né? Algumas vantagens que ele tem. Bom, esse aqui é uma foto que foi tirada de uma demonstração do Coronel, já um estado bem avançado, plantas já bem, praticamente sem umidade nenhuma. A grande vantagem que viu nisso foi que você não vê planta caída. Quer dizer, a raiz suportou bem, o como principalmente, ele não exauriu, né? Quer dizer, ele não secou, ele mantém um certo grau de umidade, muito pouco, mas ele mantém para manter a planta em pé, tá? Pelo tamanho da espiga, é muito perigoso isso, porque se demorar muito, ele vai, qualquer híbrido vai ao chão, né? E ele suporta bem nesses termos aí. A qualidade de como dele é muito boa. Tem um dos paternais dela que tem é uma linhagem geralmente tem um porte muito baixo, ela é 100% pura, e o combo dela já chama atenção. Quando foi colocada no híbrido, aí ela se manteve e ela imperou sobre o híbrido. Todos eles têm como principal ponto forte a qualidade de combo. Dificilmente nós vamos encontrar, a não ser em condições muito adversas, plantações com milho quebrado. Um excelente sistema radicular também chama bastante atenção, aí dá a tolerância ao acamamento, e uma coisa importante são as raízes adventícias, né? É uma raiz que dá uma segurança muito boa para o material. A folha dele tem um verde muito intenso, chama bastante atenção. A arquitetura de planta é uma arquitetura moderna, a gente fala em material de folhas semi-erecta ou erecta. Ele apresenta uma arquitetura de folha semi-erecta, um tanto grande a largura da folha, eu gostaria que fosse um pouquinho mais estreita. A folha muito larga porque você não pode estreitar muito a relação entre linhas. Quanto mais aperta entre linhas, a folha semi-erecta ou erecta, ela leva uma grande vantagem sobre a folha caída ou a folha em decumbência. Mas ela tem uma folha bem larga. No caso, se for utilizada, eles estão trabalhando ainda em cima para ver se há possibilidade para silagem, aí a folha larga é importante, né? Porque você tem um pouquinho mais de massa verde. Ele apresenta um stay green muito acentuado, acho que a maioria conhece o que é o stay green, né? Mantém a planta verde, a espiga começa a secar mais rápido, né? E o grão chega mais próximo para a colheita. Ele tem um excelente dry down, né? O ciclo para algumas regiões é o florescimento, para outras regiões é a colheita, aí que nós chamamos de dry down, né? O dry down, então, ele seca mais rápido a partir do florescimento até a colheita. Quando a gente fala em estabilidade foliar, dificilmente a gente vê esse material com algum tipo de moléstia ou doença. Lógico que não são todas as doenças que a gente testou, porque os ensaios são plantados em determinadas regiões e às vezes não aparece a doença. E um outro fator bastante importante, esse material é a resistência em relação à cigarrinha, tá? Isso não significa que a cigarrinha não vai chegar nele também, só que ele tem uma certa resistência, então aquilo que a cigarrinha vai deixar ali, a parte virótica dela, ele vai resistir bastante. Ela vai entregar resultado e nas diversas situações, diferentes regiões, diferentes tipos de solo. É lógico que quando a gente fala de diferentes tipos de solo, nós não podemos falar, por exemplo, em solo arenoso com 8, 9% de argila. Aí já é um pouco complicado, né? Porque numa situação de pouca precipitação, lógico que ele não vai produzir, porque a evaporação é muito grande e a areia também se perde a umidade muito rápido, tá? As situações podem ser de altitude, principalmente, né? Eu vejo ele com bons olhos, esse material em locais de uma altitude média acima, né? Isso não quer dizer que nós não podemos plantar em parte mais baixa. Tem algumas cidades que ele foi bem em parte mais baixa, mas eu vejo isso mais para média alta altitude. Diferentes regiões, como eu falei no começo, a adaptabilidade dele vai bem desde o norte até o sul, isso é que é bastante importante. Geralmente, quando nós temos algum problema de milho vai mal, alguma coisa, com certeza vão perguntar a condições do solo.
se choveu, se não choveu, como é que é o solo, ele puxa a umidade mais rápido, não puxa, alaga mais fácil, então tudo isso aí a gente tem de considerar.